com os territórios fenícios, e coloca lá um altar com um touro que os profetas de Baal vão sacrificar e um altar com um touro que Elias vai sacrificar. Só que a regra é, vocês têm que fazer sacrifício, mas vocês não podem queimar o sacrifício. Sim. Só o próprio Deus é que vai acender o sacrifício. tá. Então, se é Baal, Baal acende o sacrifício dele. Se é Yahvé, acende o sacrifício dele. Ele faz isso diante do povo porque ele convenceu o povo que Yahvé é o Deus que deve ser adorado e não Baal. E é um contexto de seca, o povo está passando muita fome, são 3 anos que não chove. E aí, os profetas de Baal primeiro tentam, aí não conseguem, começam a chamar por Baal, Baal, faz descer fogo do céu, não sei o quê. E não acontece, aí Elias começa a tirar sarro dos caras, falando assim, cadê o seu Deus? Ele não é tão poderoso assim? Será que ele, por ser um Deus, será que ele não está ocupado demais? Será que ele não está ausente? Será que ele não está dormindo? E aí, beleza, aí os profetas continuam tentando e não conseguem. E aí, Elias vai e fala assim, então, deixa eu mostrar para vocês, né, pra vocês não terem a menor dúvida. Faz um poço cheio de água em volta do sacrifício, joga água em cima do sacrifício, para falar assim que não tem como ele mesmo ter acendido, não tem truque aqui, e invoca Yahvé, e na hora vem fogo do céu e acende o sacrifício. E aí o povo vê que Yahvé é o Deus, tem até um artigo definido mesmo no hebraico originalmente, né? Não é que Yahvé é Deus e Deus só pode haver um, não é. Yahvé é o Deus que eles devem adorar, o Deus para aquele efeito que eles estavam querendo que volte a chover. Sim. O que é o fogo do céu? O que vem do céu e faz a coisa pegar fogo no chão? O raio. Então Baal é o portador do raio, segundo o povo de Tiro. Mas ele não acendeu o sacrifício dele. E Yahvé acendeu. Então, se vocês querem chuva, adorem Yahvé, não adorem Baal. E aí, depois que ele faz isso, ele fala com Acabe assim, que é o rei, né? Vai, pega a sua carruagem, que ele vai se deslocar lá para um vale fértil lá, que é o Vale de Jezreel, e fala assim, vai, porque eu já estou ouvindo o barulho da chuva. Então o raio é o prenúncio da chuva. Ficou demonstrado que Yahvé é o Deus que traz a chuva e não Baal. A chuva vem e o pessoal vai voltar a comer e a ter a plantar, etc. Mas tudo isso faz sentido quando você conhece a história de Baal. Qual que é a história de Baal que a gente sabe graças aos textos de Ugarit? A gente não saberia isso pela Bíblia porque não é contado. Mas porque, de novo, também nem precisaria. A Bíblia não tem essa pretensão, né, de contar essa história de outros deuses. Mas nos textos de Ugarit, a gente tem a história de Baal. O que é a história de Baal? O Baal era um deus que ele, originalmente, ele não era um deus tão alto na hierarquia dos deuses, mas ele derrota um deus que é alto na hierarquia, que é Yam, que é o mar. Ele vence o mar, que representa o caos em várias culturas, e com o raio, inclusive, como a sua arma. E depois que ele derrota Yam, ele ganha prestígio. Então ele ascende na hierarquia dos deuses. E aí ele demanda um palácio para ele. Porque todo grande deus tem que ter a sua casa, que são os templos. Né? Ele tem que ter a sua casa. E aí ele pede para El, que é o deus supremo, para dar um palácio para ele, um templo para ele. E El inicialmente não aceita. O preferido dele era Yam, né? Ele gostava mais do outro deus e tal. O protegido dele era Yam. Aí ele não aceita. Aí umas deusas tentam intervir na situação para que ele possa Asherah, por exemplo, né, Tirat e Anat, que é a esposa dele, intervém, não dá certo. Aliás, dá certo. Aí ele faz o templo para Baal. Aí na inauguração do templo, e de fato, historicamente, os templos eram dedicados, né, depois você constrói o templo, você dedica o templo fazendo uma grande festa, uns ritos específicos para sacralizar aquele lugar, né, para reconhecer a sacralidade daquele lugar. Então Baal vai fazer... Eu só estou falando isso porque veja que os mitos espelham, né, as práticas de fato cultuais concretas que os caras faziam. Então vai ter um grande banquete para Baal para a inauguração do seu templo. Palácio, né, na história mitológica. E aí ele convida todos os deuses, mas ele não convida Mot, que é um outro filho de El que representa a morte. É o senhor sobre o mundo dos mortos. E aí Mot fala assim, você chamou meus irmãos para comerem, mas não me chamou. Então eu vou comer você. Eu vou engolir Baal. E aí Mot engole Baal. E Baal fica morto. Ele perde a possibilidade de ação, ele fica inerte, ele não consegue agir mais. E aí, uma deusa que é Anat, que é a esposa de Baal, junto com outra deusa que é a deusa solar, né, que é Shapas, liberta Baal e
traz Baal de volta à vida, à ação. O que isso representa? E aí Baal se assenta no seu trono, etc, e fica entronizado lá no seu palácio, e agora ótimo. O que isso representa? Representa que Baal tem uma fase que ele está ausente. Baal está morto. Baal está nas entranhas de Mut. Foi engolido pela morte. E outra parte em que Baal voltou e reina e troveja. O que isso significa? 2 momentos do ano. Seca, em que não se pode plantar e as pessoas choram porque não tem, porque o clima está quente e inadequado ao plantio. Só que no fim desse período muito duro, você ouve o raio e você sabe que a chuva está vindo. E a chuva vem, fertiliza, e aquela você produz, come, etc. Então a celebração de que Baal está ativo novamente. Sim. Isso se repete ciclicamente, né? De novo, essa questão da conexão do mito com a realidade cultica. Então, quando Elias fala que Baal não trouxe o raio, mas Yahvé trouxe o raio, ele está fazendo uma polêmica em relação às crenças de quem adora Baal. Que se você não vai para a história, você não entende essas minúcias do texto, né? Porque o autor do texto escreveu para quem já conhecia essas histórias, ele não precisava explicar. Hoje a gente precisa. E outra coisa é isso. Por que Elias fala assim, cadê Baal? Será que ele está ausente? Será que ele está dormindo? E dormir é um eufemismo, né? Uma palavra suave para morte. Então assim, será que Baal está morto? Ou será que ele está ausente? Por quê? Porque tem essa história de que Baal ele tem uma atividade que é cíclica. Às vezes ele não está ativo, às vezes ele está ativo. Enquanto que Yahvé, que é o Deus que Elias defende contra Baal, está sempre presente. Yahvé está sempre, ele não tem limites na sua força, etc. Né? Então, promovendo o culto de Yahvé contra o culto de Baal. Todas essas coisas a gente entende se a gente volta para a história, né? E analisa outros documentos. O que é isso daí, Kratos? Isso é um templo de Baal. Isso. Acho que isso em Palmira, que é na Síria. É um tempo mais recente, né? É porque Baal, inclusive, ele foi adorado por muito tempo, até o 3º século depois de Cristo, a gente tem registros de Baal sendo adorado. Inclusive, num período em que a Grécia, a cultura grega já tinha dominado aquela região, Baal era chamado de Zeus Heliopolitano, o Zeus de Heliópolis, né? Porque os caras começam a fazer essas ligações entre vários deuses. Na antiguidade isso é muito comum. Tinham, por exemplo, gregos e romanos que acreditavam que o deus dos judeus era Dioniso. Ou que era Júpiter. Júpiter não, Saturno. Porque o dia de Saturno é o sábado. E aí, como os judeus guardavam o sábado, eles pensavam assim, esses caras adoram Saturno. Uhum. Então, existe uma interpretação grega, né? Esse fenômeno, no caso dos gregos, né? Que todos os deuses dos outros povos, eles chamam por um nome do seu próprio deus. Então, o deus Set, por exemplo, na mitologia egípcia, que é o que mata Osíris, espalha os pedaços de Osíris, não sei se você conhece a história, mas o deus Set ele é chamado de Tifão entre os gregos. Tifão, um cara da mitologia grega, que enfrenta Zeus, etc. Então tem essas correspondências acontecem, né? Esse aí é uma estatueta do El, que é o pai da grande família de deuses, né, de Ugarit. É um deus mais velho, inclusive, ele tem uma barba, e tem textos que falam, né, a sua barba te aconselha, falando da sabedoria de El. Ele é representado sempre como um velho, mostrando que ele é o mais antigo de todos, é o patriarca, né, etc. Muita imagem também, você procurar... Você achou aí, Kratos? Isso. Tem umas são melhores ainda, que são várias estatuetazinhas das deusas segurando os seios, assim. São várias estatuetas pequenininhas. Porque a Xerá é essa deusa, a mãe, né? E ela era muito adorada mesmo em Israel e Judá. E a gente tem tem milhares, né? O Rodrigo Silva tem, inclusive, uma Xerá no acervo dele lá, ou mais de uma. Ah, tá. Porque é muito comum isso, já tem mais... Uma contagem que eu vi diz de 5.000 estatuetas de Asherá que foram encontradas em Israel e Judá. Nossa. E essas estatuetas foram encontradas principalmente em contextos domésticos. Então você está escavando uma casa, né? Arqueologicamente você encontrou as ruínas de uma casa, você vai escavando, você vai encontrando imagens de deuses o tempo inteiro em Israel e Judá. Por quê? Porque a população adorava outros deuses, apesar da controvérsia, da polêmica, né, dos autores bíblicos. Quanto mais você vai no passado, mais você tem esses registros, né, dessa adoração a outros deuses em Israel e Judá.
que é condenada pelos autores da Bíblia, né? Inclusive em Jerusalém tem mais de 100, essa aí, por exemplo, né? Eles chamam inclusive isso de figurina, porque em inglês é pillar statuette, né? Que é tipo uma estatueta pilar, porque ela tem esse formato de pilar, né? Coluna, né? De coluna, ela não tem a parte de baixo, né? É. Mas é estatueta pilar da Judéia. Essa característica aí são as estatuetas pilar da Judéia, são muito características da Judéia especificamente. Não é uma coisa de estrangeiros trazendo para Judá. Sim. É um culto nativo mesmo daquela região. As pessoas adoravam essas deusas por meio desses objetos, né? Que representam a deusa, né? É uma presença concreta da deusa. E aí tem várias, né? Tem centenas dessas. Só em Jerusalém tem mais de 100 que foram encontradas, né, pelos arqueólogos. Essa é uma imagem que é Marduk, não é tão certo, né? Mas assim, uma interpretação dessa imagem é que é Marduk com um raio ali, né? 2 raios, um em cada mão. E um relógio de pulso, né? Rolex. Olha que estranho. Cara com Garmin aí, ó. Que todos os deuses, né, em geral, na Mesopotâmia, usam esse Rolex aí, carregam uma bolsinha também que o pessoal fica maluco, né, de alienígenas do passado. O que seria isso no pulso dele? Bracelete, né? Não é uma tipo de bússola da época, não tem como, né? Não, é um bracelete. Tá. Ou no caso aí, mais uma pulseira, né? E aí é o deus Marduk enfrentando um ser híbrido que pode representar Tiamat, que é essa deusa primordial, que é na história do Enuma Elish lá, que é o livro que eu citei, babilônico. Marduk ele derrota essa deusa primordial, né? Que também com o poder do raio. E é o deus babilônico, né? Esse deus é muito interessante, inclusive, porque como a Babilônia dominou a região ali daquele Antigo Oriente Próximo todo, num certo período, Judá virou uma província da Babilônia. E quando a Babilônia quando Judá é liberto do cativeiro babilônico, não é que eles passaram a ser soberanos de novo. É porque agora eles estão sob o domínio da Pérsia. E a Pérsia tem um pouco, o jugo é mais suave. Ah, é? Então, a gente tem isso no livro de Neemias, ou Esdras e Neemias, que fala de quando o povo foi libertado e fala do decreto de Ciro devolvendo a possibilidade do pessoal cultuar o seu Deus naquela terra. Eles podem novamente ter soberania, ter autonomia no culto, então eles podem ter o seu próprio templo, eles podem ter os seus sacerdotes, né? Uma classe oficial que não vai estar debaixo da autoridade necessariamente do povo que está oprimindo aquele território, né? Então, assim, isso é celebrado na Bíblia como Yahvé devolveu a autonomia cultica para o povo. Só que a gente encontra essa mesma história, esse mesmo tipo de coisa acontecendo em um documento babilônico, persa, na verdade, que é o Cilindro de Ciro, mas foi escrito na Babilônia, que fala que o deus Marduk levantou Ciro para ser o libertador de todos os povos, e foi ele que devolveu a autonomia de culto não só a Israel, mas a vários outros povos. Na Bíblia, isso está interpretado como Yahvé libertou o povo e deu autonomia de culto. Inclusive no livro de Isaías fala, né? Yahvé diz, né? O meu ungido, Ciro, o meu ungido. Se refere a Ciro como Messias, como Salvador. Por quê? Messias é diferente da ideia também mais tardia judaica dos tempos de Jesus, de que o Messias é quase que um Deus, né, ou mesmo um Deus, e que é um só. Messias originalmente é uma palavra que significa só ungido, você derramou óleo sobre a cabeça da pessoa. Aí geralmente são reis ou sumos sacerdotes. É uma confirmação de autoridade, né, daquela pessoa. Então o texto diz que Ciro, o meu ungido, Yahvé diz, Ciro, o meu ungido, Yahvé levantou um rei estrangeiro para ser rei mesmo, né, para ser o ungido, o escolhido dele, para libertar o povo do cativeiro babilônico. Essa é a interpretação dos autores da Bíblia. No Cilindro de Ciro fala que é Marduk. Por quê? Porque Marduk é o deus supremo da Babilônia. Então, quando Ciro, que é um persa, quer falar a linguagem do povo, até diplomaticamente, né, para ter os súditos ali obedecendo
ele quer falar a linguagem do povo na Babilônia, ele fala que é Marduk, que é o Deus Supremo. Agora, quem está na Judéia atribuindo só um Deus vai atribuir a Yahvé, né? Então isso é muito curioso também quando a gente encontra um mesmo evento, só que da perspectiva de povos diferentes, né? E tem imagem, essa imagem é de Asherah? Coloca aí, Kratos, pra gente ver. Isso, essa imagem ela tem a ver com Asherah, mas na inscrição ali, que está escrito, onde parecem umas máscaras com um penacho, Sei. em cima dessas cabeças tem um textinho, né? Esse texto ele diz o seguinte: esse é um vaso, né? Isso foi encontrado em Kuntilet Ajrud, que é Os uma pedaços aí do vaso, né? Isso, tipo, a partir dos cacos eles têm essas figuras, e isso foi simplificado no desenho aí, né? Mas isso é um vaso que foi encontrado, na época era ao sul de Judá. Hoje é na Península do Sinai, né? Então é ao sul do que hoje é o Estado de Israel. E você tem ali na parte de cima algumas letras, e está escrito ali: eu te abençoo por Yahvé de Samaria e sua Asherá. Como se fossem marido e mulher? Não. A primeira interpretação parece ser essa, né? Até O que tem um faz pênis sentido... embaixo lá, não tem? Isso, vamos falar desse pênis aí que Vou falar desse pênis aí. que talvez não seja exatamente um pênis. Ah, é? O que é isso aí? Mas Depende de quem tá vendo, né? E tem uma mulher ao fundo lá tocando uma harpa, talvez, ou não? Isso. Mas vamos com calma. Tá. Essa ideia de Yahvé e sua Asherá, ela não é tão estranha quando você tem o contexto lá dos deuses de Ugarit, em que El, que significa Deus, é marido de Asherá. Se Yahvé assume esse papel do criador, o sábio, esse papel que antes assumia El naquela região de Canaã, não seria de se espantar que algumas pessoas, pelo menos naquela região, isso não significa que todas as pessoas, mas algumas pessoas naquela região viam Asherá como a esposa de Yahvé. Entendi. E o que é Yahvé de Samaria? É porque os deuses na antiguidade também eles eram referidos geralmente com o nome e onde está o templo. Você tem diferentes manifestações dos deuses, né? Então, como tem hoje em dia a Virgem Maria. É parecido. Parecida. Assim, acho que os católicos não vão gostar tanto mas eu entendi a comparação, mas tem uma semelhança, né? De você relacionar aquela pessoa, aquele ser com o lugar de manifestação original. Então, por exemplo, o Zeus Olímpico é o Zeus da cidade de Olímpia, né? Onde aconteceu as Olimpíadas, etc. Você tem o Zeus Heliopolitano, que eu falei, que é o Zeus da cidade de Heliópolis. Então, os caras geralmente falam o nome mais a região. Então, aí você tem Yahvé de Samaria, referente ao provavelmente um templo que havia de Yahvé em Samaria, e sua Asherá. Aí você tem outras inscrições também desse mesmo contexto que falam: eu te abençoo por Yahvé de Temã, que é outra região, e sua Asherá. Tá. Isso aparece, a gente tem pelo menos 3 inscrições que falam de Yahvé e sua Asherá. Só que o desenho, geralmente esse desenho, quando o pessoal fala sobre esse assunto, ele circula como sendo Yahvé e Asherá, e como aquilo, a figura maior sendo uma representação visual de Yahvé com um pênis, né? Só que uma outra interpretação, que eu acho que faz mais sentido, é de que isso aí é o deus Bes, que é um deus egípcio, que era muito popular em Canaã, ele é muito popular também. Os deuses não têm fronteiras geográficas desse sentido, né? Tem alguns, por exemplo, deuses do parto, que às vezes o culto dele pega em um lugar e ele é adotado para aquele lugar, né? Então há uma circulação cultural nesse sentido. Então Bes era uma figura que era adorada em contextos domésticos em todo Canaã, mas a origem dele é egípcia. E o Bes, ele tem exatamente essas características, então acho que é muito forçado atribuir isso como se fosse Yahvé e Asherá, simplesmente por isso está embaixo do texto, porque esse vaso ele tem vários desenhos. Não significa que foi a mesma pessoa que fez cada um dos desenhos e a inscrição. Entendi. Tem até estilos diferentes, né? Você pega, por exemplo, os animais são diferentes, né? Estão com traço mais fino. Isso. Mas a gente pode... Deixa eu só passar para o Bes, né? Vê se você encontra no Google aí umas imagens de Bes, porque ele tem exatamente as características, ele tem o penacho na cabeça, tá vendo? Ele tem a orelhinha que parece muito com aquela da figura, e tem várias figuras de Bes, como ele é um deus egípcio originalmente, os sacerdotes egípcios eles aparecem com uma pele de leopardo. Então, sobre os ombros, e ela vai nas costas, né? Então a pata do leopardo fica aqui, a cabeça às vezes também pende aqui no ombro e desce, ou embaixo do rosto, e o resto do leopardo, o resto da pele dele vai por trás.
E aí você tem algumas representações de Bes, vamos ver se eu acho alguma aqui, em que ele tem o rabo do leopardo pendente ali atrás dele. Ah, não. Isso, essa tá Cadê, ótima. cadê, cadê? Aí. Tá vendo? Ah, então poderia ser o Isso- rabinho dele. Isso não é dele, isso não é dele, é da roupa que ele Ah, usa. tá. Vê se, Rabinho da roupa do vê se a leopardo. gente encontra alguma que tem o leopardo, que dá pra ver que ele tá usando uma pele de leopardo. Tem esse esqueminha mais desenhado Cadê? ali, tipo esse mesmo. Esse? Tá. É. Ali tem um leopardo desenhado, né? O rabo não tá pendente atrás, mas você imagina É. que em algumas situações eles vão colocar o rabo representado. Tem umas estátuas também que trazem o leopardo destacado. Simpática essa figura aí, né, Muito, né? Kratos? Né? Parece bem simpático. Parece de um Ele- desenho animado, não parece um guru de desenho animado. Um dos papéis principais dele, às vezes ele aparece com pênis também, mas um É? dos papéis principais dele era a proteção dos partos, né? Então era um ser. Mas ele aparece como fêmea e macho Entendi. também. E aí quando a gente volta para a imagem lá do Kuntilet Ajrud, volta lá para aquele vaso, por favor, do desenho, esse. Aí a gente vê não só que ele tem o penacho igual o do Bes na cabeça, ele tem a orelhinha e a cara, que eles chamam de teriomórfico, né? Que é uma forma mais animalesca, meio monstruosa. Que é característica Essas do- pintinhas aí provavelmente realmente é representando o animal mesmo, né? apesar de não estar como um manto, É. assim, exatamente daquela forma. Mas aí é também a dificuldade do desenhista Isso. também, que você vê que é tosco, o cara não É. sabe desenhar. Ele conseguiu. Ah, mas é verdade, olha só, cara. Mas também Ó a perninha. Os dois pés pro mesmo lado, coitado. Parece que tá fazendo um Curupira. um curupira, um walker. Talvez ele fez Uau. as pintinhas, aquilo remete suficientemente ao que ele estava na cabeça, É. que é o leopardo. Ele não precisa fazer figurativo bonitinho. Mas a né? figura da mulher também tem alguma roupa de tinhas na Isso, roupa. mas é porque. Então seriam duas figuras de Bes, macho e fêmea. Ah, não seria uma rainha, uma deusa, então. Então, mas, tudo isso é interpretado, Claro, porque o cara claro. não escreveu. Mas assim, eu acho que a partir dos registros que a gente tem, a interpretação que faz mais sentido é essa, né? Que é defendido por vários estudiosos Entendi. desse tema. Tem um especialista que originalmente defendia que aquela figura com a harpa era Asherah, mas ele mudou de ideia para o Bes, que é o William Dever, o cara mudou de ideia depois. E é possível argumentar que a Asherah esteja representada figurativamente no desenho, mas ela pode ser a vaca amamentando o filhote, que é uma referência, a ideia da vaca sagrada também Certo. representa as deusas naquele contexto. E o fato dela amamentar o filhote é a deusa nutriz, né? A deusa que nutre, é uma imagem comum, então essa vaca pode ser uma representação de Asherah. E tem o outro lado desse vaso, eu não sei se eu não peguei a imagem, mas enfim, Que mostra o quê? se alguém quiser jogar no Google depois Kuntilet Ajrud, vai encontrar um lado que tem uma árvore e em volta da árvore dois animais. E a árvore é um símbolo da deusa mãe também, né, nesses contextos, né? Com animais do lado. Às vezes são dois leões, às vezes são dois ibex, que é aquele Sim. bicho com um chifrão, né? Então essa árvore pode ser que represente Asherah, né? Mas tudo isso é muito especulativo. Agora, o fato é que está escrito ali, eu te abençoo, em nome de Yahvé e sua Asherah. E é uma pista muito forte mesmo de que algumas pessoas, pelo menos ali na região, adoravam Yahvé ao lado da deusa. Cara, que Asherah, doido, né? né? Deus ter uma esposa, né? É. E eu já vi alguns textos, até vídeos seus sobre isso, né? A mulher de Deus, né? O que seria essa Aham. visão, né? Tem a ideia até da Lilith também, É. que é uma deusa originalmente, né, do contexto ali mesopotâmico. Lilith também tem a ideia que foi a primeira mulher de Adão, né? E essa história ela é bem tardia, ela é medieval, né? É uma história de um texto judaico medieval, que é o alfabeto de Ben Sira. Mas originalmente Lilith, esse tem um vídeo mesmo lá no canal sobre isso, né? Que traça esse histórico. Mas Lilith originalmente era uma figura assim meio temida como um ser, né, que impedia os partos de ter sucesso, porque a mortalidade infantil era muito grande, né? Os partos mal sucedidos eram muito frequentes Ela devorava sociedade. os bebês ou só impedia mesmo de nascer? A ideia... impedia as crianças de nascer. E tem também a ideia, também nesse imaginário medieval, que ela é a mãe dos demônios e que ela tem filhos com mortais, como? Por meio do sonho. É o sonho... Não, mas aí é aquele... como chama essa figura? Súcubus Súcubus e isso, íncubus. Tem a Isso. ver com Lilith em algumas ideias? Isso. A Súcubus é bem próximo mesmo dessa ideia de Lilith, né? Sim. No período medieval já, né? Fora da Mesopotâmia. Que tem essa ideia de que ela visita a pessoa em sonho e transa com o cara, né? E ela concebe.
E aí nasce um demônio a partir dessa união que aconteceu em sonho, né? Entendi. Essa é uma imagem que também não dá para ter certeza exatamente de quem que é, mas provavelmente é Ishtar, que é outra deusa, que Deusa é uma... de que povo? É na Mesopotâmia em geral, e ela é conhecida como Astarte também, né? A raiz é a mesma. Esse Ah, é? Astarte, Ishtar, esse é, é o SRT, né? Pés É. de pássaros? Ela tem ela é meio que ela é semelhante à coruja, tem as Ah, é? corujas ali identificadas que são animais noturnos. E essa talvez seja Ishtar, talvez seja a irmã dela, que é Ereshkigal, que é tipo a senhora do submundo. E aí a morte está relacionada à noite, na mitologia frequentemente. A coruja é um animal noturno, É. poderia ter essa relação. Tem corujas e esses animais perto. Que Dois seria? leões. São leões? É. São o leão. Mas pequenininho assim? Comparado com a coruja, olha. Não teve uma preocupação de escala, proporção, né? né? Mas o leão também é frequentemente deusas femininas são representadas sob um leão, como se fosse o domínio, a força sobre o leão, né? A Xerá mesmo é representada também com o leão, dois leões do lado ou um leão embaixo. Aqui no caso são dois leões embaixo, né? Isso que tá na mão dela seria o quê? Ferradura? Não, né? Não sei. Algum tipo de. Talvez algum instrumento musical usado no culto, talvez. E qual seria o poder dela? A Ishtar, ela é uma deusa da. Você pode chamar. Geralmente o pessoal fala de forma mais educada, assim, que é a deusa do amor e da guerra. Mas ela é mais adequadamente a deusa do sexo e da violência. Porque a violência, a fúria de estar não necessariamente num contexto legítimo militar, ela realmente é uma deusa muito furiosa. Na epopeia de Gilgamesh ela aparece, inclusive. Ela se interessa pelo Gilgamesh, depois que ele derrota um monstro poderoso lá que é o Humbaba, ela fica impressionada com aquele cara e chama ele para ser marido dela. Só que os maridos de Ishtar todos levam um destino terrível, assim. São mortos ou ela mata? Tem o próprio Tammuz mesmo. Astaroth? Astaroth é um plural de Astarte. Esse Ot é um plural feminino no hebraico. Então tá associado com Ishtar também, é uma outra forma de escrever. Isso. Ah, tá. Claro que você vai ter variação nos cultos, dependendo da região, vai ter variação nos mitos, mas a base, né, a matriz, assim. E o que acontecia com o pessoal que se interessava por essa Tem uma deusa? história que é de Tammuz, por exemplo. O cara chega pra ela e já pensou, minha deusa e tal. Aliás, deixa eu só fechar o Gilgamesh, porque senão eu vou esquecer de voltar nele, né? Aí a gente fala do Tammuz, que é o outro. Que ela aparece em Gilgamesh. Então. Ela se interessa pelo Gilgamesh, e aí o Gilgamesh rejeita a aproximação dela, porque ele sabe do histórico, né? Ah, tá. E aí ela fica revoltada e ameaça... O Gilgamesh é Red Pill, então. Eu não sei. Não é? O Red Pill, sai daqui... É a pílula de argila, né? Pode crer. E aí rejeita e ela fica puta da vida? Isso, aí ela vai pro pai dela, que é o Anu, que é o deus do céu, e pede assim, né? Manda o pai dela fazer com que o touro do céu desça e destrua a cidade de Uruk, que é a cidade onde o Gilgamesh vive. E aí o pai não quer inicialmente fazer isso, aí ela ameaça. Ela fala assim, se você não fizer isso, eu vou descer no mundo dos mortos, vou quebrar todas as portas e vou fazer os mortos subirem e devorarem os vivos. Que é a primeira ameaça de apocalipse zumbi da história da humanidade. Pode crer, cara! Daí que vem a ideia. E essa é uma ameaça que aparece em outro texto também, que é a descida de estar ao mundo dos mortos. Pô, que legal essa história. É bem legal. Depois a gente pode fazer um episódio só de Mesopotâmia. Exatamente. Muita coisa interessante. Mas essa imagem o que é? Hã? É o Tammuz. Tammuz. Isso. Mas aí quem é o Tammuz? O Tammuz é um dos maridos que o Gilgamesh cita, falando assim, ó... Deus egípcio? Não, ele é também mesopotâmico. Ah, é? É. O nome Tammuz é hebraico, né? Para um deus que chama Dumuz entre os mesopotâmicos. Entre os cananeus eles cultuavam? Também. Uhum. E o Tammuz é porque Canaã depende de qual momento histórico, né? Mas se a gente estiver considerando Canaã nos tempos em que eles já estão sob o domínio babilônico, sem dúvida. Mas o Tammuz, ele é um deus também, ele aparece como um mortal, às vezes que é elevado ao nível de deus, às vezes ele aparece como um deus originalmente, mas porque não tem assim um copyright, né? Não tem o editor-chefe da mitologia, tem uma né? Bíblia então, que Bíblia a gente chama em desenho animado quando você tem todas as características do personagem que você tem que seguir lá. Entendeu? Isso não tem no mundo antigo, então varia muito as histórias, né?
Mas o que é básico, né, e se repete do Tammuz, é que ele era uma figura relacionada ao pastoreio, sobretudo, ao sucesso do pastoreio, que inclui os rebanhos terem fertilidade, né, etc. E ele também é relacionado à fertilidade do campo. E aí, o Tammuz, o que acontece? Ele, na verdade, ele tá de boa, ele não tá fazendo nada, e aí Estar, por algum motivo, não muito especificado, ela desce ao mundo dos mortos, que é uma coisa que ela não pode fazer, porque o mundo dos mortos é o mundo dos mortos. Só quem pode estar no mundo dos mortos são os mortos ou os deuses dos mortos, que é uma categoria de deuses diferente. Então, tem um deus que é o deus Sol, que ele transita entre os mundos, por causa do Sol que morre todos os dias e sobe, né? Mas assim, mesmo os deuses poderosos e tal da Mesopotâmia, eles não podem cruzar essa fronteira. Eles não podem ir para o mundo dos mortos. O mundo dos mortos é chamado de Kurnugu, que é a terra sem retorno. Então realmente é uma fronteira decisiva ali. Só que a Estar, por algum motivo, ela desce, invade o mundo dos mortos, ameaça o porteiro do mundo dos mortos, falando que se ele não deixar ela entrar, ela vai quebrar todas as portas e fazer os mortos subirem e devorarem os vivos. É a mesma ameaça lá do Epopeia de Gilgamesh. E aí o porteiro vai para Ereshkigal, que é a senhora do mundo dos mortos, que é a irmã de Ishtar, e fala com ela, fala a situação, né? Olha, sua irmã tá na porta aí, fazendo maior escarcel, né? O que eu faço? Aí